Você já se sentiu perdido como uma ovelha sem pastor? Você já olhou para a sua vida e pensou: quem está cuidando de mim? Quem está me protegendo? Quem está me guiando? Eu sei que é difícil quando você sente que está sozinho. Quando você olha para as necessidades e não sabe como vai suprir. Quando você olha para os vales escuros e não sabe como vai atravessar. Quando você olha para o futuro e só vê incertezas. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar completamente a maneira como você vê Deus e como você vive sua vida hoje. Há um salmo na Bíblia que foi escrito há mais de 3.000 anos, mas é tão atual que parece ter sido escrito hoje especificamente para você. É o Salmo 23. E neste salmo, Davi faz uma declaração revolucionária que vai transformar sua maneira de enxergar Deus, suas necessidades, seus medos, seu futuro. O Senhor é o meu pastor. E hoje você vai descobrir o que essa declaração significa na prática e como ela pode mudar completamente o seu dia, sua semana, seu ano, sua vida inteira. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final, e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pela revelação do Senhor como seu pastor pessoal. Nossa oração poderosa está a caminho. Mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você mergulhe comigo no Salmo 23 verso por verso e descubra as verdades que vão transformar completamente sua maneira de ver Deus e de viver sua fé. Fique até o final porque essa oração vai tocar cada área de necessidade, cada medo, cada incerteza da sua vida. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre o Salmo 23, quando você descobre que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar verso por verso pelo Salmo 23, descobrindo que quando você declara, "O Senhor é o meu pastor", você está entrando em um pacto onde Deus assume responsabilidade total por cuidar de você, que quando Deus te faz deitar em verdes pastos e te guia a águas tranquilas, Ele está provendo descanso e refrigério para corpo e alma, que quando você anda pelo vale da sombra da morte com Deus ao lado, você não precisa temer, porque a vara e o cajado dele te protegem e dirigem, que Deus prepara a mesa de bênçãos para você mesmo na presença dos seus inimigos, demonstrando poder e propriedade, e que a bondade e misericórdia de Deus não são coisas que você persegue, mas são realidades que te perseguem todos os dias da sua vida. Cada verso deste salmo vai te mostrar dimensões do cuidado de Deus que vão transformar completamente sua fé. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua necessidade de provisão, de proteção, de direção. Deus sabe qual é a sua sede de paz, de descanso, de segurança. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela revelação do Senhor como seu pastor. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também precisam conhecer o Senhor como pastor possam conhecer essa palavra transformadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para seus dias. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas.
É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido, mais recitado em toda a história da humanidade. Mas eu quero que você entenda que este salmo não é apenas um texto bonito para ser decorado. Este salmo é uma declaração profética sobre a natureza de Deus e sobre a identidade de quem você é, como filho de Deus. Cada verso deste salmo é uma chave que abre uma dimensão do cuidado de Deus sobre a sua vida. Davi escreveu este salmo não como um jovem inexperiente, mas como alguém que havia experimentado na prática o que significa ter Deus como pastor. Davi havia sido pastor de ovelhas. Davi conhecia a relação íntima entre pastor e ovelha. Davi sabia que o pastor não é apenas alguém que observa de longe, mas alguém que vive com as ovelhas, que conhece cada uma pelo nome, que arrisca a própria vida para protegê-las, que as guia para os melhores pastos, que as carrega quando estão feridas. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele está fazendo uma declaração revolucionária. Ele está dizendo que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, se relaciona com ele de forma pessoal, íntima, cuidadosa, como um pastor se relaciona com suas ovelhas. Ele está dizendo que Deus não é um Deus distante, mas um Deus presente. Não é um Deus indiferente, mas um Deus que se importa com cada detalhe da sua vida. Vamos mergulhar verso por verso neste salmo e descobrir as verdades que vão transformar a sua maneira de ver Deus e de viver a sua fé. Está escrito exatamente no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Esta é a declaração mais poderosa que você pode fazer sobre a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Não é o Senhor é um pastor. Não é o Senhor é pastor de algumas pessoas. O Senhor é o meu pastor. É pessoal, é íntimo, é exclusivo. Você está declarando que tem um relacionamento pessoal com o Deus do universo e que neste relacionamento Deus assume a responsabilidade de cuidar de você como um pastor cuida de suas ovelhas. E qual é a consequência natural de ter o Senhor como pastor? Nada me faltará. Não é, talvez nada me falte. Não é, espero que nada me falte. É uma declaração categórica. Nada me faltará. Quando o Senhor é o seu pastor, a escassez não é uma opção. A falta não é uma possibilidade, a necessidade não atendida não é uma realidade. Mas você precisa entender o que significa nada me faltará. Não significa que você vai ter tudo o que quer, significa que você vai ter tudo o que precisa. Não significa que você vai ter luxo, significa que você vai ter provisão. Não significa que você nunca vai passar por dificuldades, significa que mesmo nas dificuldades você não vai ficar desamparado. Você consegue fazer essa declaração hoje? Você consegue olhar para a sua vida, para suas circunstâncias, para suas necessidades e declarar com convicção: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará"? Esta não é apenas uma confissão de fé. Esta é uma declaração de guerra contra a escassez, contra o medo, contra a ansiedade sobre o futuro. Está escrito exatamente no versículo 2: "Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Aqui Davi revela duas necessidades fundamentais que todo ser humano tem: a necessidade de descanso e a necessidade de refrigério. Deitar-me fazem verdes pastos. O pastor não apenas alimenta as ovelhas, mas proporciona um lugar de descanso. Os verdes pastos não são apenas sobre comida, são sobre paz. São um lugar onde você pode relaxar, onde você pode baixar a guarda, onde você pode simplesmente ser. Quantas vezes você se sente como se estivesse sempre correndo, sempre lutando, sempre em tensão? Deus quer que você saiba que Ele tem verdes pastos preparados para você, lugares de descanso, momentos de paz, situações onde você pode simplesmente deitar e descansar na provisão de Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas têm medo de águas agitadas. Elas só bebem de águas calmas. O pastor sabe disso. Então ele guia as ovelhas para águas tranquilas. Da mesma forma, Deus sabe que você precisa de momentos de tranquilidade para se refrigerar, para se renovar, para beber da paz que só Ele pode dar. Observe que o texto diz: guia-me mansamente. Deus não te força,
Deus não te empurra. Deus te guia mansamente, com gentileza, com cuidado, com amor. Deus respeita o seu tempo, o seu ritmo, a sua necessidade de ser conduzido com ternura. Você tem permitido que Deus te guie para águas tranquilas? Você tem aceitado os convites de Deus para descansar nos verdes pastos que Ele preparou para você? Ou você tem resistido, achando que precisa sempre estar em movimento, sempre lutando, sempre se esforçando? Está escrito exatamente no versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Que declaração poderosa! Deus não cuida apenas do seu corpo, das suas necessidades físicas. Deus cuida da sua alma. Deus sabe que você pode ter comida no prato e ainda assim estar com a alma seca. Você pode ter dinheiro no banco e ainda assim estar com a alma cansada. Você pode ter sucesso na carreira e ainda assim estar com a alma vazia. Mas quando o Senhor é o seu pastor, Ele refrigera a sua alma. Ele renova as suas forças interiores. Ele restaura a sua alegria. Ele revive a sua esperança. Ele refresca o seu espírito. Não é apenas um alívio temporário. É um refrigério profundo, duradouro, transformador. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não apenas cuida de você, Deus também te dirige. Deus não apenas supre as suas necessidades, Deus também orienta os seus passos. As veredas da justiça são os caminhos corretos, os caminhos que levam à vida, os caminhos que honram a Deus e abençoam você. E por que Deus faz isso? Por amor do seu nome. Não é apenas por amor a você, embora Deus te ame profundamente, é por amor ao nome dele. A reputação de Deus está em jogo quando ele se compromete a ser o seu pastor. Deus não pode falhar porque isso mancharia o seu nome. Deus não pode te abandonar porque isso questionaria a sua fidelidade. Deus não pode deixar você na escassez porque isso duvidaria da sua provisão. Você entende o que isso significa? Significa que Deus tem interesse pessoal no seu sucesso, na sua vitória, na sua prosperidade, não porque você merece, mas porque o nome dele está envolvido. Quando você prospera, o nome de Deus é glorificado. Quando você vence, o nome de Deus é exaltado. Quando você é abençoado, o nome de Deus é honrado. Está escrito exatamente no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este é talvez o verso mais conhecido do Salmo 23 e também o mais mal compreendido. Muitas pessoas pensam que este verso é sobre morrer, mas não é. Este verso é sobre viver, é sobre sobreviver. É sobre sobreviver sem medo, mesmo quando você está passando pelos momentos mais difíceis da vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte não é necessariamente a morte física. É qualquer situação que parece sem saída, qualquer circunstância que parece mortal, qualquer problema que parece maior do que você. É a doença que parece incurável, é a crise financeira que parece insuperável, é o relacionamento que parece irrecuperável, é o sonho que parece impossível. Mas observe o que Davi diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não disse, eu andei. Ele diz, ainda que eu ande. Ele está reconhecendo que vales fazem parte da vida, que sombras são inevitáveis, que momentos difíceis vão acontecer. Mas ele está declarando que mesmo nesses momentos ele não vai temer. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A diferença entre ter medo e não ter medo não está na ausência de problemas. A diferença está na presença de Deus. Quando você sabe que Deus está com você, o vale continua sendo vale, mas você não anda sozinho. A sombra continua sendo sombra, mas você não está desamparado. A dificuldade continua sendo dificuldade, mas você não está sem recursos. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são as ferramentas do pastor. A vara é para proteção, para afastar os predadores. O cajado é para direção, para guiar as ovelhas. Quando você sabe que Deus tem a vara para te proteger e o cajado para te dirigir, você pode andar por qualquer vale com confiança. Você está passando por algum vale agora? Você está enfrentando alguma sombra que parece maior do que você? Eu quero que você saiba que você não está sozinho. O Senhor está com você.
A vara dele está te protegendo. O cajado dele está te dirigindo. Você pode andar por esse vale sem medo, porque o seu pastor está ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre o Senhor como pastor está alcançando aquele coração que precisa de provisão, de proteção, de direção, se você está sentindo que essa revelação de Deus como pastor pessoal pode transformar sua vida, se a esperança está sendo renovada, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também precisam conhecer o Senhor como pastor. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Está escrito exatamente no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este verso revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Deus não apenas te protege dos seus inimigos, Deus prepara uma mesa de bênçãos para você, na presença dos seus inimigos. Isso significa que Deus não espera todos os seus problemas acabarem para te abençoar. Deus te abençoa mesmo quando você ainda está enfrentando oposição. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagine a cena. Você está cercado por pessoas que querem o seu mal, por circunstâncias que querem te destruir, por problemas que querem te derrotar. E bem no meio dessa situação, Deus prepara uma mesa de banquete para você. Uma mesa farta, abundante, deliciosa. E os seus inimigos têm que assistir você sendo abençoado. Isso não é apenas provisão, isso é demonstração de poder. Isso é declaração de propriedade. Deus está dizendo para todos os seus inimigos: este é meu filho, esta é minha filha. Eu cuido dele. Eu cuido dela. Vocês podem tentar prejudicar, mas eu vou abençoar. Vocês podem tentar destruir, mas eu vou edificar. Vocês podem tentar causar escassez, mas eu vou causar abundância. Unges a minha cabeça com óleo. Na cultura bíblica, ungir com óleo era um sinal de honra, de consagração, de separação para algo especial. Quando Deus unge a sua cabeça com óleo, Ele está declarando que você é especial, que você é escolhido, que você é separado para propósitos divinos. Não importa o que os outros dizem sobre você, não importa como os outros te veem, Deus te vê como alguém digno de ser ungido, honrado, exaltado. O meu cálice transborda. Não é um cálice meio cheio, não é um cálice quase cheio, é um cálice que transborda. Isso significa abundância. Isso significa que Deus não te dá apenas o suficiente, Deus te dá mais do que suficiente. Deus não te abençoa apenas para você sobreviver, Deus te abençoa para você prosperar e ainda ser uma bênção para outros. Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue perceber que mesmo quando você está enfrentando oposição, Deus está preparando bênçãos para você? Você consegue entender que Deus quer ungir a sua cabeça com óleo e fazer o seu cálice transbordar mesmo na presença daqueles que querem o seu mal? Está escrito exatamente no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o verso final do Salmo 23, e é uma declaração profética sobre o seu futuro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Observe a palavra certamente. Não é talvez, não é espero que, é certamente. É uma declaração de fé absoluta sobre o que vai acontecer no futuro. A bondade e a misericórdia me seguirão. Não é que você vai correr atrás da bondade e da misericórdia, é que a bondade e a misericórdia vão correr atrás de você. Elas vão te seguir, elas vão te perseguir, elas vão te alcançar. Onde quer que você vá, a bondade de Deus vai estar lá. O que quer que você enfrente, a misericórdia de Deus vai estar presente. Todos os dias da minha vida. Não é apenas nos dias bons. Não é apenas quando você merece. É todos os dias. Nos dias de alegria e nos dias de tristeza. Nos dias de vitória e nos dias de derrota. Nos dias de abundância e nos dias de escassez.
Todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia de Deus estarão te seguindo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a declaração final de alguém que descobriu o que significa ter o Senhor como pastor. Não é apenas uma visita ocasional à presença de Deus, é uma habitação permanente. É fazer da presença de Deus o seu lar, o seu lugar de descanso, o seu lugar de segurança, o seu lugar de alegria. Agora eu preciso que você entenda que este Salmo 23 não é apenas um texto bonito. Este salmo é uma declaração profética sobre quem você é e sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Cada verso deste salmo é uma promessa que Deus quer cumprir na sua vida hoje. Quando você declara "O Senhor é o meu pastor", você está entrando em um pacto com Deus. Você está reconhecendo que Deus é o responsável por cuidar de você, e Deus está assumindo essa responsabilidade. Quando você declara "Nada me faltará", você está profetizando abundância sobre a sua vida. Você está declarando guerra contra a escassez. Quando você reconhece que Deus te faz deitar em verdes pastos e te guia a águas tranquilas, você está abrindo o seu coração para receber o descanso e a paz que Deus quer te dar. Quando você permite que Deus refrigere a sua alma e te guie pelas veredas da justiça, você está se posicionando para receber renovação e direção divina. Quando você declara que não temerá mal algum porque Deus está com você, você está quebrando o poder do medo sobre a sua vida. Quando você reconhece que Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, você está se posicionando para receber bênçãos mesmo em meio à oposição. Quando você profetiza que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, você está declarando um futuro de favor divino. Quando você declara que habitará na casa do Senhor por longos dias, você está escolhendo viver na presença de Deus como o seu lar permanente. Eu profetizo que 2026 é o seu ano de experimentar o Senhor como pastor de forma real e prática. Eu declaro que 2026 é o ano em que você vai descobrir que nada te faltará, porque o Senhor é o seu pastor. Eu decreto que 2026 é o ano em que você vai deitar em verdes pastos e beber de águas tranquilas. Que 2026 é o ano em que a sua alma será refrigerada e você será guiado pelas veredas da justiça. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta a revelação do Senhor como seu pastor enchendo seu coração. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano, como o pastor que cuida, que protege, que provê. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que se relaciona conosco de forma pessoal, íntima, cuidadosa, como um pastor se relaciona com suas ovelhas. Nós te exaltamos porque tu és o pastor que conhece cada ovelha pelo nome, que arrisca a vida para proteger, que guia para os melhores pastos. Senhor, nós declaramos que tu és o pastor de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que nada faltará na vida dessa pessoa porque tu és o seu pastor. Nós declaramos que tu estás preparando verdes pastos de descanso e águas tranquilas de refrigério. Nós declaramos que tu estás refrigerando a alma e guiando pelas veredas da justiça. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão na escassez, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando: onde está a provisão? Onde está o cuidado de Deus? Onde está a proteção divina? Pessoas que estão cansadas, com a alma seca, precisando de refrigério. Pessoas que estão nos vales enfrentando sombras que parecem maiores do que eles, lutando contra medos que parecem invencíveis. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a se revelar como pastor de forma real e prática.
Deus vai quebrar a escassez e trazer abundância. Deus vai quebrar o cansaço e trazer refrigério. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de experimentar o Senhor como pastor. Pai, coloca no coração de cada pessoa uma revelação profunda de quem Tu és como pastor, uma compreensão real de que Tu te importas com cada detalhe da vida dela, uma convicção absoluta de que Tu assumes a responsabilidade de cuidar, proteger, prover, dirigir. Coloca uma fé inabalável de que quando o Senhor é o pastor, nada pode faltar. Tira o medo da escassez, tira o medo de que não vai ter o suficiente, tira o medo de que Deus não vai cuidar dos detalhes, tira a ansiedade sobre o futuro, tira o cansaço da alma, tira a secura espiritual. Senhor, cura as feridas que vieram de se sentir abandonado, cura as feridas que vieram de passar necessidade, cura as feridas que vieram de enfrentar vale sozinho, coloca bálsamo sobre cada ferida que impede de confiar em Ti como pastor. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina para declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa pessoa experimente o milagre de viver sem escassez, porque tem o Senhor como pastor. Que essa pessoa experimente a paz de descansar nos verdes pastos. Que essa pessoa experimente o refrigério de beber das águas tranquilas. Que essa pessoa experimente a segurança de andar pelos vales, sabendo que Tu estás junto. Senhor, que essa palavra sobre o Salmo 23 fique gravada no coração. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que é o bom pastor, o pastor das nossas almas, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o Senhor como pastor de forma real e transformadora. Que essa pessoa vai viver na abundância de quem tem o Senhor como pastor. Que essa pessoa vai descansar na paz de quem é cuidado pelo pastor divino. Que essa pessoa vai prosperar na mesa que o pastor prepara. Que essa pessoa vai habitar na casa do Senhor e experimentar a bondade e a misericórdia todos os dias da vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga amém, amém e amém. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de mergulhar no Salmo 23. Mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa revelação do Senhor como pastor começa com uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que dá a vida pelas ovelhas. A vida abundante, a provisão completa, a paz eterna, tudo isso está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo. Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso! Eu te agradeço por esta alma que acabou de entregar a vida para Jesus neste dia. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor. Enquanto ela vive este dia, guarda cada passo, livra de todo o mal. Que ela viva este dia em paz, sabendo que agora é filha de Deus. Abençoa abundantemente, transforma cada área, enche do Espírito Santo. Coloca pessoas de fé ao redor. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Que este dia seja marcado como dia de salvação, de revelação do pastor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada palavra.
você pode viver este dia em paz, o Senhor é o seu pastor. 2026 é o seu ano de experimentar o Senhor como pastor. E Pai, eu te peço, derrama bênção sobre cada irmão que está compartilhando este vídeo. Eles estão sendo teus instrumentos. Eles estão levando a revelação do pastor. Senhor, multiplica na vida de quem compartilha. Em nome de Jesus, amém. E antes de você seguir, se o Senhor te tocou, aperta o símbolo de gostei. Compartilha com pessoas que precisam. Deixa nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fico muito grato. Viva este dia, meu irmão, minha irmã. Siga confiante. E esta noite às 21 teremos a oração da noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de experimentar o Senhor como pastor, de viver na abundância de quem é cuidado por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Amém e amém. Que você viva este dia sabendo que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. A paz de Jesus sobre você. Amém.